Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos, jovens. E aí, como vocês estão? Todo mundo com medo do Israel Kiss? A gente amedrontou pessoas semana passada. A gente amedrontou as pessoas. Muita gente discordou de mim, discordou da gente. Da gente, é. Mas e tá tudo bem também. Não tá, porque a nossa opinião é a única que vale. Mas eu perdoo. Eu queria dizer pra você que eu te perdoo se você discordou da gente. Mas só dessa vez. Eu tô sempre pronta pra estar errada, sabe? Você fala que não é o caso não resolvido, sabe? Não é, gente, tá bom, não é. 5% do que eu falo tá certo. Pode ser que a gente esteja errado. Por que vocês acham que a gente reforça tanto esse negócio de gente, as fontes estão na descrição, gente, fontes, porque a gente quer que você saiba de onde a gente tirou as coisas que a gente fala, Sim. porque muito aqui, ó, vai das vozes da nossa cabeça, entendeu também? Então, por isso que a gente reforça sempre as fontes, inclusive as fontes do meu episódio de hoje são o Thought Catalog, a CBS News, a Murderpedia, o YouTube, alguns canais que eu vou colocar aqui na descrição, e a People Magazine. Muito que bem, temos fontes. Colocarei os vídeos que eu vi na descrição desse episódio, certo? Sim, me conte. Hoje, minha amiga Tiaga, eu vou falar pra você... Eu reuni, eu tô meio estranha, eu não consigo escrever, eu tô tendo uns bloqueios estranhos, eu não tô empolgada com nada. E daí eu vi um artigo do Thought Catalog sobre sobreviventes, daí eu falei, eu acho que eu vou falar sobre sobreviventes. Precisamos contar histórias mais inspiradoras, às vezes, pra quebrar um pouco, sabe, a desgraça. E eu já quero deixar o alerta gatilho para estupro e extrema violência, incluindo violência contra menores. Eu separei 3 histórias e eu vou começar falando sobre a Danielle Keener e o Daniel Zapp. Como os dois chamam Danielle e Daniel, eu vou chamar ele de Dan, para não ficar estranho. Tá. Na noite do dia 8 de janeiro de 2000, 2 estudantes universitários da Pensilvânia, chamado Danielle Keener e Dan Zapp, estavam em seu segundo date. Eles caminharam às margens do rio Susquehanna até pararem em um ponto para conversar enquanto atiravam pedrinhas na água. Sabe quando você joga pedrinha, elas vão pulando? Enquanto eles estavam lá, uma caminhonete vermelha estacionou próximo a eles e um homem saiu com o cachorro Rottweiler, perguntando se eles estavam precisando de uma carona. Oxi! Os dois negaram e o homem então voltou para a caminhonete e foi embora. E o date seguiu, eles continuaram conversando, continuaram caminhando às margens do rio. E mais tarde, quando eles estavam caminhando de novo, assim, terminando já o date, o homem voltou. Só que dessa vez, ele usou a caminhonete para bloquear o caminho. E armado com uma 9mm, ele forçou os dois a entrar no veículo. Mano. O Dan tentou negociar com o homem dizendo que ele podia levar a carteira, a chave do carro, falando, olha, tem um laptop no meu carro, pode pegar, é tudo seu. Mas o tal homem disse não querer nada daquilo. Que é mais assustador ainda, né? Exatamente, porque quando é um assalto, você já fica meio aliviada que é um assalto. O homem forçou a Danielle a sentar no banco do passageiro ao seu lado, enquanto o Dan foi na traseira da caminhonete com o Rottweiler. O que já é assustador, porque nem todo Rottweiler é um cãozinho fofinho. Eu amo Rottweiler, mas ele é um cachorro que ele... Se ele não for bem treinado, é um cão de guarda. Se ele não for bem treinado, bem adestrado, você não sabe o que ele vai fazer com uma pessoa estranha. Se ele não vai estranhar a pessoa. E uma pessoa dessa não treina esse cachorro pra nada de bom? Não, absolutamente não. Na traseira, o Dan tentou usar o celular para pedir ajuda, mas ele não conseguia sinal, o que é desesperador nessa hora. O homem disse para Danielle que ele estava sequestrando os dois para pedir um resgate para as famílias. Mas ela logo entendeu que aquilo não era verdade, porque quando eles passaram pela casa dela, a família dela toda estava na varanda, sentada na frente da casa, e ele não reconheceu ninguém.
Ou seja, ele não tinha ideia de quem a família dela era e, portanto, ele não tinha ideia de quem ela era. Obviamente que ele não ia pedir resgate nenhum. Nossa, então eles passaram na frente da casa dela. Na frente da casa dela. Nossa, desespero, a vontade de se jogar do carro, né? E ele dirigiu o casal por cerca de 20 quilômetros até uma estrada de terra deserta chamada Gut Road, próximo ainda das margens do rio. Até o nome dessa estrada é desesperador. Terrível. Gut pode ser tipo estômago, né? É, o tripas. O tripas. Um detalhe é que esse rio, gente, ele é enorme. Ele é o maior rio da costa leste dos Estados Unidos e ele passa por 3 estados. Começa em Nova York, cruza a Pensilvânia inteira e termina em Maryland. Então, por isso que ele dirigiu 20 quilômetros e continuava nas margens do rio. Então, tem muita estradinha nessas, sabe? Pelas margens do rio, né? daí você chega em estradinhas desertas. E nessa estrada deserta, ele ordenou que os dois saíssem do carro e começassem a caminhar. Segundo a Daniel, ele ficava andando de um lado para o outro, erraticamente, gritando e atirando em direção ao rio. O que imagina essa cena, ele gritava, eu não sei o que fazer, vocês já viram o meu rosto, e atirava em direção ao rio. E daí gritava e andava de um lado para o outro e ficava negociando com ele mesmo o que ele ia fazer e, bem, atirava no rio. Enquanto isso, os 2 adolescentes, os 2 jovens, eles são universitários, eles devem ter o quê? Uns 20 anos de idade. Eles estão desesperados sem saber o que vai acontecer com eles. A Daniel começou a implorar para ele que ele deixasse os 2 irem embora, dizendo que eles fariam qualquer coisa para que eles libertassem. O homem então ordena que eles voltem para dentro do carro e quando eles estão de volta nos mesmos lugares, ele vira para ela e diz, então você faria qualquer coisa? Segundo a Daniel, ela imediatamente entendeu o que ele estava insinuando e não querendo morrer e não querendo que o Dan morresse por causa dela, ela simplesmente fez um sinal positivo com a cabeça. Ai, coitada. Quando o Dan tentava ver o que estava acontecendo dentro da cabine, né? Porque era uma caminhonete, ele estava na traseira com o cachorro. O homem apontava a arma para ele e disse que ele devia abaixar a cabeça e ficar quieto. Mas ele sabia o que estava acontecendo, né? Ele não é burro. Que situação horrível. Depois do estupro, ele mandou os 2 caminharem em direção ao rio, dizendo que eles podiam ir. Os 2 se abraçaram e começaram a caminhar, mas não demorou muito para eles ouvirem um outro tiro e o Dan cair de joelhos. Vendo sangue sair da boca do Dan, a Daniel se ajoelhou do lado dele para se despedir, sabendo que ela provavelmente seria a próxima. E ela, de fato, levou 2 tiros, um na perna e um no rosto, acertando a mandíbula. E tem fotos do crânio dela, de onde a bala acertou a mandíbula dela. A gente vai compartilhar essas fotos, é assustador. O impacto das balas foi tão grande que ela caiu no rio. Imagina, o impacto é tão grande que você cai dentro do rio. E ela diz que nessa hora ela não sentia dor. Ela falou, tudo ficou preto e eu só me lembro de sentir uma pressão muito forte na cabeça. Quando eu acordei, eu estava no rio e meu corpo inteiro estava dormente. Eu não sentia nada, mas eu estava cuspindo algumas coisas. E o que ela estava cuspindo era literalmente dentes e pedaços da mandíbula dela. Fragmentos de ossos da mandíbula dela. Acreditando que o Dan estava morto, o homem arrastou o corpo do Dan também para dentro do rio e jogou ele na água. Mas eles não morreram. Assim que o Dan caiu na água gelada, ele acordou. E a Daniel, que não estava muito longe, também estava completamente consciente. Gente, é um milagre. Completamente um milagre. Ela diz, lembro-me de quando o vi. Meu Deus, o Dan está vivo. Nadei até ele e o agarrei com força. Olhamos para a praia onde estávamos e vimos o homem nos encarando, arma ainda em mãos. E o Dan disse, se a gente fingir que está morto, se a gente não se mexer e só boiar, ele vai achar que a gente morreu e vai embora.
E, por fim, observamos ele voltar para a caminhonete e, de fato, ir embora. Eles foram levados pela correnteza e resgatados por um homem chamado Pete Prowell, que os puxou para a beira e sinalizou um outro carro para pedir ajuda. Os dois foram levados para o York County Hospital, onde a Daniel foi colocada num coma induzido, porque ela teve que reconstruir, ela teve que colocar uma placa de metal na mandíbula. A língua dela tinha sido quase que totalmente decepada. E segundo o médico que a tratou, a mandíbula dela tinha sido tão danificada que parecia Rice Krispies. Sabe aquelas barrinhas de arroz crocante? Os ferimentos do Dan não eram melhores. Uma bala atravessou sua traqueia e havia um grande risco de que fragmentos ósseos pudessem cortar a artéria de seu pescoço. Mesmo sem conseguir falar, o Dan escreveu seu depoimento detalhando o crime. Ele descreveu o agressor como um homem branco de 35 a 45 anos, loiro, muito bêbado. Ele usava um chapéu marrom, calça jeans azul e tênis Nike pretos de cano alto. Ele descreveu a arma como uma pistola semiautomática preta e o cachorro um Rottweiler preto chamado Sam. Nossa, ele deu muito detalhe. Ele deu muito detalhe. O Dan conseguiu fornecer informações sobre o veículo, que era como eu falei, uma picape, né, uma caminhonete vermelha surrada, com capota branca ou cinza. Ele descreveu os itens na traseira, incluindo uma caixa de ferramentas e um taco de beisebol de alumínio. Pouco tempo depois, o tal homem foi identificado como William Babner, um morador da região de York que já tinha passagem na polícia. O policial mostrou uma série de fotos de homens suspeitos para o Dan e, segundo o policial que estava com ele, assim que o Dan viu a foto do William, suas pupilas dilataram e ele começou a bater na foto. Eles descobriram que o William Babner estava hospedado na casa da namorada. Sabendo que ele era extremamente violento e que ele podia fazer a namorada e os filhos dela refém, eles permaneceram acampados do lado de fora da residência durante toda a noite. Eles esperaram até que ele estivesse sozinho em casa para invadir a casa e prendê-lo. Na casa, eles encontraram a arma 9mm, um par de tênis Nike cano alto manchado de sangue e as roupas que William usou durante o crime exatamente como descritas pelo Dan. Tipo, cada detalhe. Os policiais ficaram chocados pelo tanto de precisão, nível de precisão dos detalhes, inclusive. Apesar de toda a evidência, o William se recusou a se declarar culpado, forçando a Daniel e o Dan a reviverem o trauma, testemunhando em seu julgamento. Nossa, tem gente que é só um erro da natureza mesmo, né? Que não é possível. Pessoa podre, né? É muito podre. Sobre aquela noite, a Daniel diz: não sei o que teria feito se o Dan não estivesse lá. Ele foi meu salva-vidas naquele rio. Lembro-me de que em certo momento nossas mãos se separaram e eu não conseguia me mover sozinha. Ele sentiu minha mão escorregada dele e ele virou, nadou de volta, me agarrou e me puxou para a margem. Não acredito que teria sobrevivido sem ele. Segundo o promotor do caso, o Dan jamais irá admitir, mas ele foi o verdadeiro herói dessa história. Ele estava sempre pensando em um plano de ação. Ele os manteve vivos. Já o Dan diz não se considerar um herói, mas diz que se estar lá fez com que ela sobrevivesse, ele faria tudo de novo. Os dois foram heróis, né? Os dois foram. Ela foi estuprada para evitar... Para protegê-lo. Um protegeu o outro, né? Um protegeu o outro o tempo inteiro. O William foi obviamente condenado em 2 instâncias de tentativa de assassinato, sequestro e pelo estupro da Daniel e sentenciado a um mínimo de 117 anos de prisão. Achei pouco ainda. Ainda na faculdade, a Daniel conheceu um homem com quem ela viria a se casar em 2005, chamado Kevin Maguire, e hoje ela é assistente social e o casal tem uma filha. O Dan também conheceu a mulher com quem ele iria se casar na faculdade. Ele se casou com a Elizabeth Bierna em 2007 e hoje ele é doutor em psicologia.
E apesar de o date nunca ter virado namoro, a Daniel e o Dan mantiveram contato por um bom tempo depois do acidente, né, do incidente. E apesar dele admitir que por muito tempo ter contato com ela foi um gatilho muito grande. Depois de um Eu tempo ele imagino. precisou se afastar porque ele não conseguia lidar com o que tinha acontecido. Para ele foi uma grande falha ele ter permitido que ela fosse estuprada, mesmo sabendo que naquela hora ele não tinha o que fazer porque ele estava com uma arma na cabeça dele e ele ia matar os dois se ele tivesse reagido, né? Mas para ele o fato de ela ter sido estuprada e ele não ter podido fazer nada foi uma coisa que ele nunca conseguiu perdoar dentro dele. Então, para ele ter contato com ela depois de um tempo virou um gatilho muito grande e ele teve que cortar o contato, mas eles permaneceram amigos e hoje estão bem, estão com as suas famílias. Que triste que ficou essa marca, né, na relação deles, mas que bom que eles conseguiram seguir em frente com outras pessoas e os dois têm carreiras legais, né? Os dois. Que bom que eles estavam lá, um pelo outro. Sim, Que bom que eles não estavam sozinhos naquele dia. sim. Porque eu acho que o William teria feito isso com qualquer outra pessoa. Sim. E se eles estivessem sozinhos, ele teria feito isso também. A segunda história de sobrevivência é a história de uma menina de apenas 10 anos de idade. Em 1999, uma menina chamada Crystal Searles e sua irmã de apenas 7 anos estavam passando uns dias na casa de uns amigos em Delray, no Texas. A mãe dela estava no Kansas arrumando os últimos detalhes da mudança da família para o Texas. Tá. Elas iam mudar Então com a as mãe. crianças meio que foram na frente. Isso. E eles estavam na casa de amigos, enquanto a mãe estava organizando o resto da mudança. A Crystal estava num quarto junto com a filha do casal, uma menina chamada Katie Harris, de 13 anos de idade. E a sua irmã mais nova estava em outro quarto. Tá. Na madrugada do dia 31 de dezembro, o assassino em série Tommy Lynn Sells invadiu a casa e esfaqueou a Kate múltiplas vezes usando uma faca de açougueiro de aproximadamente 30 centímetros. Mano. Ouvindo a amiga ser assassinada, a Crystal, que estava dormindo na cama de cima do beliche, se encostou o máximo possível na parede para tentar não ser vista. Mas antes de deixar o quarto, ele se virou para olhar o quarto por uma última vez, e ele viu a Crystal olhando para ele. Nossa, parece cena de filme de terror, né? Eu penso muito no Mike Myers. Sim, Do é muito coisa de Halloween. filme de terror. É muito coisa de filme de terror. Enquanto ele ia em direção a ela implorava, dizendo que ela não ia contar nada para ninguém. Ai, meu Deus. Mesmo assim, ele a agarrou e cortou sua garganta antes de deixar a residência. A Crystal se arrastou para tentar confortar a amiga, que ainda estava viva, e ela queria dizer para Kate que ia ficar tudo bem, mas ela logo percebeu que a sua voz não saía porque a sua traqueia tinha sido aberta no processo. Mano. Ela tem 10 anos de idade. Ela se deitou por uns minutos do lado da amiga, do lado da Kate, ouvindo a Kate gorgolejar do lado dela. E aí ela pensou, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui agora. E acreditando que todos os outros residentes da casa estavam mortos, ela descalça, só de pijama, usou todas as forças que ela tinha para sair da casa e correr até a casa de um vizinho, onde ela bateu na porta e pediu ajuda. Mano, de que jeito? De que jeito? Ela com a garganta literalmente cortada. A traqueia aberta. Tommy Lynn Sells foi um assassino em série, também conhecido como o assassino de costa a costa, ou o assassino cross-country. Ele nasceu na Califórnia, filho de uma mãe solo. Aos 7 anos de idade, ele já bebia regularmente e aos 10 ele já usava outros tipos de drogas. Meu Deus! Ele sofreu abuso sexual durante a infância, algo que ele afirmou ter sido encorajado por sua mãe. Ele foi jogado para fora de casa depois de tentar estuprar sua avó. Meu Deus! E sua própria mãe.
Aos 14 anos, abandonado pela família com toda razão, ele virou um nômade e passou a cometer todo tipo de crime. Ele também afirmou reviver essas experiências, as experiências da infância, enquanto cometia os seus crimes. Na noite que ele entrou na casa da família Harris, ele cortou a calcinha da Kate e tentou molestá-la, mas ela acordou, gritou por ajuda e tentou lutar contra ele. Em vão, porque ele não só cortou sua garganta 2 vezes, como também a esfaqueou pelo menos outras 16 vezes. O pior de tudo, o Tommy Lynn Sells conhecia o pai da Kate. Eles tinham se conhecido na igreja e ele já tinha visitado a família em casa. Ou seja, esse ataque não foi randômico. Ele sabia quem ele ia atacar naquela noite. Provavelmente ele foi visitar a casa já pensando na filha de 13 Sim. anos e... Pra saber onde fica cada quarto, pra saber o layout da casa. E nessa noite, o pai não estava em casa. Tava a mãe junto com as crianças só. No hospital, a Crystal, lutando pela própria vida, deu uma descrição detalhada do assassino e identificou a sua foto entre outras mostradas pela polícia. E essa menina, de 10 anos, se recuperou completamente e, como se isso não bastasse, ela ajudou a prender um homem que já tinha estuprado e matado dezenas de vezes. Nossa. No dia que os policiais bateram na porta do Tommy Lynn Sells, ele disse: "Que bom que vocês me pegaram, eu não aguento mais fazer isso." Ele imediatamente confessou que ele tinha feito com a Kate e com a Crystal e afirmou ter feito outras 70 vítimas em diferentes estados. Mano. A polícia não acredita nessas 70 vítimas, acreditando que ele, sabe, quando você começa a confessar, porque daí cria... Você ganha uma porque daí é notoriedade, difícil para a né? polícia, você dificulta tanto o trabalho da polícia que é impossível eles te pegarem por todos os crimes. Tá. Porque você inventou tanta coisa que agora a polícia que tinha que investigar 2 assassinatos está investigando 70. Tá, entendi. Entendeu? Então você cria, você abusa o sistema a seu favor. Enfim. A polícia conseguiu ligá-lo a 22 desses assassinatos, Nossa, o que já é uma coisa coisa pra caramba. absurda. Mas eles também não tinham evidências muito concretas. Eles conseguiram ligar levando ele em locais que ele falou que ele tinha assassinado, enterrado as pessoas e tal. Mas no julgamento pelo homicídio da Kate, tentativa de homicídio da Crystal, a Crystal, que na época tinha 11 anos de idade, testemunhou. Não só ela contou toda a sua história, como ela encenou como ela estava deitada naquela noite, o que aconteceu e mostrou para o júri suas cicatrizes. E é tão absurdo porque ela fala... Gente, ela tinha 11 anos de idade, ela tinha um cabelinho loirinho, batidinho, assim, um bob. E ela era tão pequenininha e tão delicada. E ela falou para a mãe dela: "Eu vou testemunhar e eu vou contar tudo o que aconteceu e eu vou fazer isso pela Kate." Só que quando você estiver na audiência, quando você estiver assistindo, você não pode chorar. Porque se eu estiver chorando, eu tô toda arrepiada, se eu estiver chorando, não vou conseguir falar, eu vou começar a ficar nervosa, eu vou começar a chorar. Então a gente não pode chorar. Ela com 11 anos falando isso pra mãe dela. Falando pra mãe não chorar. Quando ela foi entrar no tribunal, o policial perguntou se ela queria dar a volta e entrar direto pro stand ou se ela queria passar pela porta dos fundos, porque se ela passasse por essa porta, ela ia passar por ele. Ela ia passar pelo Tommy Lynn Sells, que estava do banco dos réus. E ela falou: "Eu quero passar por ele." Olha aqui, né? E ela... Olha essa criança. E ela foi e passou por ele e deu o depoimento dela. Só que, obviamente, era uma menina de 11 anos, então quando ela começou a reviver tudo aquilo, ela ficou muito nervosa, começou a chorar. Claro, né? Eles tiveram que fazer um recesso para ela se recompor. E a mãe dela fala: "Eu não chorei. Eu prometi para ela que eu não ia chorar e eu não chorei, mesmo quando eu tava louca, querendo chorar, querendo ir abraçar ela no banco, né, enquanto ela dava o testemunho dela. Eu não chorei."
E daí ela se recompôs, deu todo o resto do testemunho dela, mostrou a cicatriz para o júri, encenou tudo como tinha acontecido na frente do júri para eles verem o que tinha acontecido. E por causa de toda essa coragem e determinação, o Tommy Lynn Sells foi condenado e sentenciado à morte. Ele foi executado por injeção letal no Texas em 2014. É triste porque ela teve a infância roubada por diversas formas. Quando a Sim. Crystal sofreu esse ataque, ela já era uma sobrevivente. Porque os dois pais dela, tanto o pai quanto a mãe, eles eram usuários. E o vício saiu do controle por um bom tempo. A mãe dela deixou a casa para poder se limpar e voltou para pegar as filhas. Só que enquanto a mãe estava longe, tentando ficar sóbria, ela, com 7 anos, teve que cuidar da irmã mais nova. E ela meio que assumiu o papel de mãe, de Nossa. cuidadora. Ela falou, eu ia para a escola cheirando mal, porque eu não tinha tempo de tomar banho, eu não sabia como fazer as coisas ainda, estava cuidando da minha irmã e do meu pai, que ainda estava usando. Putz. O pai dela, na época do ataque, ele estava preso e eles, como eu falei, a mãe estava se mudando com as 2 filhas para o Texas. Recomeçar Para também, né? recomeçar. Hoje em dia, a Crystal fala com o pai, eles tiveram alguns desentendimentos por causa desse tipo de coisa, mas eles estão trabalhando na relação deles ainda, eles conseguem ter uma relação de pai e filha normal. E todo mundo fala, ai, nossa, você é uma heroína, não sei o quê, não sei o que. Ela fala, eu não sou uma heroína, eu sou só sortuda. Eu tive sorte. Mas ela é uma heroína, assim, porque ela ir depois passar por ele. Isso não foi sorte, isso foi Não, isso escolha. foi determinação, né? Ela foi sangue É. nos olhos pra caralho. E para terminar esse episódio, eu acho que a gente precisa fazer pelo menos uma menção honrosa a Mary Vincent. Porque a Tá. gente nunca fez a Rê fez um episódio sobre a Alison Bota, que também é Sim. uma sobrevivente icônica do mundo do true crime. Mas a gente nunca fez sobre a Mary Vincent. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre a história dela, porque a história dela já foi contada por milhares de podcasts e vídeos no YouTube, e documentários, e mais podcasts, e mais artigos, e mais podcasts. Mas, para quem não conhece essa diva padroeira do true crime, né, a Mary Vincent é uma mulher que, em 1978, com apenas 15 anos de idade, fugiu de casa para morar com um namorado. O namorado, porém, foi preso por estuprar uma menina. E a Mary acabou indo para Corona, na Califórnia, para morar com o avô. Depois de um tempo, ela decidiu voltar para casa em Las Vegas e acabou pegando carona com um homem chamado Lawrence Singleton. No início, ele se mostrou completamente inofensivo. Ela até fala que ele tinha a aparência de um avô. E ele tem mesmo a aparência de um vô, de um tio. Tanto que ela estava tão tranquila no início que ela conseguiu, e tanto cansada também, ela estava exausta, coitada, que ela conseguiu dormir durante a viagem. Quando ela acordou, ela percebeu que ele estava indo na direção contrária. E quando ela confrontou ele, ele disse que ele era apenas um homem honesto que tinha cometido um erro honesto. Ele tinha Que apenas já é uma errado o coisa super caminho. esquisita de se falar, né? Exato. A voz dele, porém, já estava diferente. Isso porque durante o trajeto ele tinha começado a beber. E o que ela não sabia é que o Lawrence era um bêbado extremamente violento. Ele então disse que precisava parar para fazer xixi e parou na beira da estrada. E nessa hora ela viu que o tênis dela estava desamarrado, o cadarço estava desamarrado. E ela pensou, se eu precisar correr agora, eu preciso amarrar esse sapato, eu não posso cair. Ela abriu a porta da van, a porta do passageiro, e enquanto ela estava abaixada, amarrando os sapatos, ela sentiu 2 golpes fortes. Ela recebeu uma marretada nas costas e uma na cabeça. Ele então arrastou ela para a parte de trás da van,
amarrou suas mãos e a estuprou pela primeira vez, e segunda vez, e terceira vez, e quarta vez, até pegar no sono. Como eles estavam no meio do nada, ela não conseguiu nem fugir, porque ela estava tão destruída que ela falou que naquela hora, enquanto ele estava dormindo, e era noite no meio do nada, ela só conseguia pedir para Deus matar ela, para Deus deixar ela morrer. Porque ela não queria mais, ela estava tão traumatizada que ela não queria mais viver. No outro dia, ele continuou estuprando a Mary, enquanto ela implorava para ele libertá-la, dizendo: só me liberta, eu não vou falar para ninguém, eu não vou dizer para ninguém o que aconteceu, só me deixa ir embora. E ele então perguntou: você quer ser livre? Eu vou te libertar. E com um machado, cortou os 2 braços da Mary, na altura dos cotovelos. Ela foi então empurrada de um barranco de cerca de 10 metros, e na queda ela quebrou 4 costelas, e o corpo dela começou a entrar em choque com a dor e a perda de sangue. Tipo, no final das contas, ela tinha perdido 50% do sangue dela. Foi uma coisa absurda. Mas a Mary não morreu. Apesar de querer simplesmente dormir e acabar com a dor, ela pensou: eu não posso dormir. Ele vai fazer isso com mais alguém, eu não posso deixar isso acontecer. Ela então passou os braços na terra para, de certa forma, usar a terra para selar, meio que cauterizar, para cauterizar as feridas e parar de sangrar. E sem as mãos e sem os antebraços, ela se arrastou e subiu aquele barranco e andou por quase 5 quilômetros no escuro da noite, se guiando pelo barulho de uma rodovia próxima, com os braços levantados para evitar a perda de sangue e músculo. Na manhã seguinte, um carro passou por ela, mas... Na manhã seguinte, ela caminhou a noite toda, amada. Na manhã seguinte, um carro passou por ela. Era um carro conversível com 2 homens. Mas ela estava nua, toda ensanguentada, sem os braços e besuntada de terra. E ela mesma fala: o jeito que eu parecia um filme de terror. Então o carro não parou. E ela falou: ótimo, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer desse jeito, nada valeu a pena, eu vou morrer. Até que finalmente ela foi encontrada por um casal que estava em lua de mel e que tinha se perdido, e por isso por coincidência, estava perdido naquela estrada, e eles pararam e dirigiram ela até um telefone onde eles chamaram um serviço de emergência. Um helicóptero foi lá e pegou ela e levou para o hospital. Ainda no hospital, ela ajudou a polícia a montar um retrato falado do Lawrence, o que levou à sua prisão 10 dias depois. Ela testemunhou no julgamento e o que ela falou levou à sua condenação. Quando a Mary passou por ele no tribunal, ele suspirou que terminaria o serviço, nem que fosse a última coisa que ele fizesse na vida. Que grandíssimo arrombado, né? Tipo, amigo, você não está em vantagem aqui. Nós estamos no seu julgamento. O que você quer... o que você quer ou não quer não interessa. E a audácia desse nerso. Você acha que você vai ter a última palavra quando eu me arrastei barranco acima, sem as mãos, sangrando e com 4 costelas quebradas? Depois de eu perder 50% do meu corpo, você acha que você ainda tem chance de me matar? Nossa, não, seu velho arrombado. Vai a merda. Vai a merda. Vai a merda. Francamente, pelo amor de Deus, sabe? É cada uma. As coisas que a gente tem que ouvir, né? Mas é isso que me irrita, é que esses homens ainda querem ter a última palavra. Sim. Nós estamos no seu julgamento. Nossa, meu senhor, vai a merda. Eu me arrastei barranco acima sem as mãos, seu filho de uma puta. Nossa, gente, não dá. E aí reclamam que a gente fica indignado. Como que eu não vou ficar indignado ouvindo um negócio desse? Vou até hidratar a garganta pra continuar a militância. Pausa para a hidratação, que é importante. Sabe aquela cena de Pose, que ela tá tipo, brigando com a loira, assim, e dela... No restaurante. É isso. Pelo amor de Deus. O que é pior, eu não sei o que é pior, né? Tudo aqui é pior. Mas ele foi sentenciado a 14 anos de prisão. Oi?
a pena máxima na Califórnia na época. Durante o sentenciamento, o juiz disse que o sentenciaria à prisão perpétua se aquilo fosse possível. No entanto, 8 anos depois, o Lawrence Singleton foi solto por bom comportamento. Eita. Ai, mano, pelo amor de Deus também, né? Essa história só tá me revoltando mais e mais. Felizmente, ele não terminou o trabalho que ele começou com a Mary Vincent, que nessa época estava vivendo, morrendo de medo que ele fosse atrás dela de novo. Claro. Infelizmente, em 1997, ele conseguiu tirar a vida de uma mãe de 3 filhos chamada Roxanne Hayes. Como que solta esse homem? E por esse crime, ele foi sentenciado à morte, mas morreu de câncer na prisão em 2001. E ela fala, a Mary Vincent, ela fala assim, eu queria tanto entender o que tem na alma dele, sabe? O que de nojento, de obscuro tem na alma dele. E eu senti que eu não tive esse closure, esse fechamento para minha história. Só que os filhos dela falaram que, tipo, eles estavam aliviados que ele tinha morrido. Sim. E daí ela pensou, eu não preciso mais temer pela minha vida e pela vida dos meus filhos, então agora eu posso descansar. E Talvez esse seja o fechamento que eu precise. eu acho que uma coisa que eu acho que você deve sentir isso também, que a gente vê muitos chafurdando nesses casos quando a gente vai escrever, é que não vale a pena. Não faz bem. Não existe fechamento. Não faz Não bem. existe não faz nada bem. do que você... Porque nada do que a pessoa possa te dizer e te mostrar nada vai mudar o que aconteceu com você. Então, nada vai desfazer o estupro, os estupros. Sim. Nada vai desfazer você sozinha caminhando à noite toda ensanguentada sem as suas mãos. Nada vai mudar isso. Então, não tem fechamento. Não. Mas a Mary se recuperou completamente e começou a usar próteses 2 semanas após o ataque. Ela é conhecida, né, porque ela tem próteses que são ganchos. Ao invés da mão, ela tem 2 ganchos que ela consegue fazer muita coisa completamente assim, de forma completamente normal. Nos anos seguintes, ela descobriu um talento e uma carreira como artista. Ela se formou pela Universidade do Nevada, casou e teve 2 filhos. É muito importante dizer, porém, que a história da Mary, assim como as histórias de tantos outros sobreviventes, não teve um final que a gente pode chamar de feliz. A vida familiar dela deteriorou muito e ela, assim como tantas outras vítimas, foi sentenciada a uma vida de ansiedade, medo, depressão e deterioração das relações pessoais. Ela diz: quando isso aconteceu, todos os meus velhos amigos, tudo mudou. Acabei tendo um grupo diferente de amigos. Os antigos amigos simplesmente me odiavam ou ficavam tão desconfortáveis que não conseguiam lidar com a situação. Nossa, mas odiar por quê? Porque eles não sabiam lidar com a situação, então eles ficavam extremamente desconfortáveis com ela. Tá. Ela diz: eu me sentia como um espetáculo público. Todos sempre me perguntavam: você é aquela garota que sofreu aquele acidente? Aquele acidente. Não foi um sabe? acidente, Quando foi uma um tentativa de estuprador, assalto. Quando o estuprador cortou os meus 2 braços e me deixou para morrer num barranco. Participar de grupos de apoio às vítimas simplesmente não ajudou. Eles não perceberam que eu estava reprimindo tudo, então me disseram que não havia nada de errado comigo. Os psicólogos me diziam que era mais difícil para minha família lidar com o que tinha acontecido do que para mim. Ninguém na época sabia lidar com isso. Foi a primeira vez que eles conheceram alguém como eu. Depois de um tempo, eu simplesmente parei de ir. O que é pior é que ela tentou dar palestras falando da história dela para adolescentes e jovens, e ela teve que parar porque ela recebeu comentários extremamente rudes. Mas, gente, qual que é o problema das pessoas? Tipo, ainda falaram que, tipo, isso jamais aconteceria comigo, esse tipo de coisa. E daí ela falou: não, eu vou continuar lutando pelos direitos das vítimas e contando a minha história, e eu só vou me afastar desse tipo de gente, porque eles não podem me trazer pra baixo, sabe? Não podem parar o que eu comecei. Pelo amor de Deus, na gente, como perder a fé na humanidade, né? Sinceramente, como que você ouve uma pessoa falando isso
contando a história dela e você faz um comentário que não seja absolutamente em absoluta admiração. Como que você fala qualquer coisa? E é aquilo, gente, eu trouxe essas histórias pra gente se inspirar um pouco, eu espero que a gente se inspire um pouco nessas histórias do que a gente consegue sobreviver e superar, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente usando isso como inspiração não minimize o que essas pessoas passaram, porque foi uma violência extrema, foi uma violência extremamente desnecessária, elas nunca pediram para serem heroínas, para serem corajosas, para serem determinadas. Isso foi uma coisa que elas precisaram ser. E precisaram ser porque uma pessoa horrível fez com que elas fossem esse tipo de coisa. E essas histórias podem ser histórias de superação e de inspiração pra gente, mas como eu falei, a Mary, ela teve problemas e transtornos mentais a vida inteira. Ela passou por muita dificuldade. Ela ficava muito revoltada, levou muito tempo para ela aprender a lidar com as próteses, aprender a ter uma vida normal, sem as mãos. Não, e aprender a lidar com o que aconteceu com ela, né? Exatamente. E não... ela até fala da desconfiança que ela tem de homens. Claro, como não ter? É uma coisa que muda completamente quem você é, muda completamente todas as relações interpessoais que você tem, muda completamente como você se enxerga, como você enxerga a vida. E ela falou, eu nunca na minha vida eu tinha sonhado que existia um mal como esse no mundo. E eu espero que isso nunca me encontre de novo. E essas são algumas das histórias de sobreviventes que eu separei para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu gostei, eu tô em choque. Tem algumas histórias mais que eu quero contar, tem algumas histórias de sobreviventes brasileiros também que eu quero contar. Então, se você gostou desse tipo de episódio, fala pra mim e eu continuo fazendo. A gente pode fazer uma série de sobreviventes. Nossa, temos várias séries sim. No multiverso Pátria Amada. Tem Sim, Hoax, temos. tem Darwin, tem recordes, Celebridades criminais, prédios. Stalkers de celebridade. Stalkers, tem várias. Tem vários mundos paralelos no multiverso Pátria Amada. Sim, tem comidas que matam. Tem comidas que matam. Esse vídeo foi louco. Descobri um queijo que me traiu. Foram 3 vídeos. Nossa, foi 3 vídeos já? Foram 3 vídeos, a gente falou de muitas comidas que matam. Foram muitas comidas que matam. Tem muitas comidas que matam. A única que eu lembro foi do queijo que me traiu. Teve do queijo, a gente falou, teve do queijo, teve da maniçoba. É que a maniçoba, eu nunca tive a vontade de comer maniçoba, mas eu sempre tive orgulho de ser o tipo de pessoa que come todo tipo de queijo. Todo o queijo que ninguém aguenta, nem o cheiro, eu vou lá e como e me delicio com aquele queijo. Mas você não sabe se você não come. A gente pode algum dia Mano, ir lá tem pras larva ilhas. viva. Para de falar isso, Renato, pelo amor de Deus. Eu não posso ser pega no mercado ilegal de queijo com larva. É verdade. Esse queijo é legal, gente. Se você não conferiu esse episódio, confere. Eu acho que o do queijo é o terceiro que a gente fez, as comidas que matam. Tem o queijão na thumbnail do vídeo. O queijão com as larvas. Tem o queijão com as larvas. A gente falou de muitas comidas que matam. Temos muitas séries, é verdade. É muito conteúdo pra vocês. Muito conteúdo, gente. E se vocês gostaram, então me fala que a gente continua trazendo, a gente faz uma série. Eu gostei, já pode continuar fazendo. Já aprovei. Próximo, bate o martelo. Judge Renata, Judge Schmidt. Próxima pauta. Ai, gente, e é isso. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, suculência. E pelo carinho de sempre, e por todo gente. o apoio que vocês dão pra gente, por todas as mensagens de carinho que vocês mandam pra gente. Muito obrigada, isso muda muito. Muda o nosso dia. Sim, é verdade. E tchau, boa semana. E um beijo, sim. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!